Esse é um assunto delicado que a gente vai trazer pro canal, mas ao mesmo tempo muito importante. A gente acha que essas coisas não acontecem, ou então é tão distante da gente, e no final das contas acontece todo dia com quem tá viajando. Então a gente vai contar essa história pra vocês. E fiquem bem atentos, porque são erros até básicos, assim, de quem tá viajando pela primeira vez ou vai fazer um intercâmbio por conta própria. E aí galera, como vocês estão? A gente voltou pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai contar algumas histórias pra vocês que aconteceram com a gente em Biarritz e com nossos amigos também. A gente não compartilhou nem um terço do que aconteceu com a gente em Biarritz. A galera já tava assustada perguntando se a gente tava bem, falando da tal da energia caótica, mas a gente não contou realmente nada ruim ainda. E é o que a gente vai começar a contar a partir desses próximos vídeos, algumas histórias bem ruins que aconteceram com a gente na França. A gente não gostou de fato, né? Porque antes a gente só tava relatando algumas coisas, tipo, história da van, morando com o chefe, não era nada ruim, era a realidade. Só que coisas ruins aconteceram, de fato, que a gente achou até pesado, e agora a gente vai começar a falar sobre. Então não assustem, gente, porque isso aí não é comigo, com a Bruna, não é França, simplesmente a vida fora. E vocês sabem que o intuito desses vídeos é realmente alertar e deixar as pessoas mais preparadas pra quando for a vez delas. A história que a gente vai contar hoje é de uma amiga que a gente conheceu em Biarritz. Logo na primeira semana que eu cheguei em Biarritz, eu conheci essa pessoa, e a gente também faz parte da história de uma forma ou outra, né? Mas a história é dela. A gente testemunhou bastante coisa, né? Participou ativamente de tudo, só que não foi diretamente com a gente. A maior prejudicada, acho que no caso foi ela. Sim, a gente mais ajudou ela do que outra coisa. Então a gente viu de primeira mão tudo que aconteceu, ela diretamente falou com a gente ajudou, então é por isso que a gente sabe tanto da história, e é por isso que a gente quer trazer pra vocês também essa história no canal, porque primeiro é uma história com outra pessoa, e segundo que vocês podem, se alguém passar por isso em algum momento da vida, vocês sabem também como ajudar essa pessoa, né? Nesse caso a gente realmente ajudou a tirar a pessoa da situação, deu quase todos os meios pra ela resolver mesmo o problema, né? E acho que isso é muito forte quando a gente tá morando fora, a gente tá longe dos nossos amigos, da nossa família. Então ter essa rede de apoio, mesmo que seja de alguém que você acabou de conhecer, é importante, porque você percebe que você sempre tá sozinho quando você tá morando fora. Então no caso dessa história, eu e a Bruna, a gente foi de fato essa rede de apoio que ela precisava naquele momento. Então vamos pra história. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, essa é minha irmã Camila, e nesse canal a gente sempre fala sobre as nossas experiências morando fora do país, aprendendo novos idiomas, trabalhando fora também. E nesse momento a gente tá morando na França, em Biarritz, que é uma cidade que já tá quase na fronteira com a Espanha, né? Bem próximo da Espanha, 40 minutos da Espanha. E a gente foi pra lá pra aprender francês com o visto férias trabalho, que a gente já falou várias vezes em outros vídeos. A gente vai deixar aqui em cima pra quem quiser saber mais sobre o visto e também sobre a cidade. E nesse processo a gente mostrou tudo, né? Como foi conseguir o visto, chegar em Biarritz sem ter teto, sem saber nada sobre a escola. E essa menina em questão que a gente conheceu, a Bruna conheceu na escola, né? Ela foi fazer um intercâmbio também. Ela é europeia, né? Suíça, da parte italiana. E ela foi pra Biarritz por uma questão profissional. Acho que era uma vaga específica que ela queria e precisava do francês, então ela foi pra lá pra passar 4 meses e meio, 5 meses, né? A primeira coisa que me impressionou muito é que ela, como suíça, eu nunca pensei que uma suíça ia estar lá procurando emprego também, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente tava fazendo, né? Porque eu sempre imaginei que as pessoas que estavam lá, talvez por ignorância minha, seriam pessoas mais da América Latina, ou então de outras nacionalidades que eram fora da Europa. E não imaginei que ia ter pessoas da Europa. E ela chegou na escola me falando que ela tinha conseguido emprego numa food truck. Inclusive foi ela que contou pra gente sobre a food truck que a gente tava trabalhando depois. Ela introduziu a vaga pra gente, né? Falando que o chefe dela tava procurando gente. Mas quando a Bruna me contou a história dela, diferente da gente, porque nos nossos vídeos a gente mostrou o quanto foi difícil arrumar uma host family, que a gente tava procurando escola, enfim. Essa menina chegou lá e falou pra Bruna que na primeira semana ela já tinha arrumado um apartamento em alta temporada em Biarritz, que eu fiquei chocada, e depois que ela já tinha arrumado um trabalho em 3 dias que ela tava lá, né? Então na primeira semana a menina já tinha emprego e teto. E eu falei pra vocês nos vídeos, cara, é difícil de achar casa em Biarritz, não é um negócio fácil, não é um negócio barato. Então a Bruna me contou isso e eu fiquei chocada. E quando ela te contou também, você, pô, né? Eu fiquei chocada, porque ela tinha fechado tudo da Suíça, quando ela tava na Suíça ainda, e usando o Facebook. Que pra mim, eu nem usava mais o Facebook, então eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, gente, eu tô perdendo de usar a ferramenta Facebook, porque ela encontrou tudo muito rápido, muito fácil, coisas boas, que era o emprego, o apartamento dela era no centro da cidade, sendo que eu tava lá em Anglais, na outra cidade. E a escola também, né? Ela tava na mesma escola que a gente, escola boa. Eu falei, nossa, essa menina, ela sabe os caminhos, ela já manja bastante aqui das coisas da Europa. Esse foi o primeiro problema no caso da história, né, gente? Ela já fechou um apartamento por Facebook, num grupo, sei lá da onde, mas fechou. Só que, quando ela falou que tudo era lindo, maravilhoso, ótimo, que daí ela tinha o quarto dela e era barato, além de tudo, barato em Biarritz, eu fiquei olhando pra cara da Bruna e eu falei, nossa, a gente é muito ruim
mesmo de sei lá, de achar lugar. Tô dando dicas de viagem, tem um canal de viagem e não tô conseguindo achar as mesmas coisas que a pessoa que tá aí. E ela era uma pessoa bem mais jovem que a gente, né? Eu falei, nossa, ela tá manjando das coisas, acho que ela já conhece alguém. Não, eu realmente pensei, vou começar a usar mais Facebook. Eu também pensei, eu falei, eu vou usar Facebook. Eu baixei o Facebook de novo depois que ela me falou isso. Resumindo a história, gente, foi no Facebook que ela arrumou casa enquanto ela tava na Suíça, num lugar bem localizado, com um aluguel legal. E o cara, gente boa também, segundo ela. E depois, assim que ela chegou em Biarritz, ela conseguiu trabalho 2, 3 dias que ela tava lá. Então a vida dela tava feita. Em uma semana tava tudo feito por causa do Facebook. E outra coisa que ela conseguiu no Facebook foi um meio de transporte, porque ela comprou uma patinete no Facebook Market lá, que eu nem sabia que existia isso, Facebook Market. E ela comprou por muito barato uma patinete usada e ela usava como meio de transporte pra ir pra casa do trabalho e pra ir pra escola. E eu falei, gente, vou procurar também. Inclusive, baixei Facebook, igual eu falei, pra procurar uma bicicleta, que eu falei, vou começar a usar o Facebook Market. Então esse é o cenário, gente. Essa menina, mais nova do que a gente, suíça italiana, chegou em Biarritz com casa, com trabalho, com tudo, deu a dica do Facebook pra mim e pra Bruna, e a gente começou ali uma amizade, né? A Bruna tava na mesma sala que ela, né? E aí a gente trabalhava junto com ela também, e tudo certo na vida dela. Passou a primeira semana, passou a segunda, ela via a gente com a família lá em Anglet, eu morando em Bayonne, a gente demorava pra chegar em Biarritz. Pegando ônibus, sofrendo. Teve um dia que não tinha ônibus, teve greve de ônibus, ela emprestou o patinete do Facebook pra Bruna. A Bruna foi de patinete até Anglet, gente. Gente, vocês não têm noção quanto era longe. E a patinete dela era bem pequena e eu era um pouquinho mais alto que ela, então eu não conseguia, eu ficava o tempo todo lá. Eu tinha que parar vários momentos pra conseguir chegar, mas pela graça de Deus ela emprestou a patinete dela aquele dia. Bruna, eu acho que é o patinete. É outro patinete? A patinete. Tipo a patins. É que isso é espanhol, mas tudo bem. Não, o patinete. Bom, comenta aí, gente, se é o patinete ou a patinete. Sorry. Enfim, vamos lá. Tudo bem, tudo isso aconteceu, nossa vida seguiu. Eu com a Bruna sofrendo em Bayonne e Anglet, a menina lá em Biarritz. A Bruna com a patinete da menina. E ok, um belo dia, eu chego no trabalho e a Bruna falou, você não sabe o que aconteceu com a menina? Aí eu falei, gente, o que aconteceu com ela? E eu acho que 2 dias antes eu tinha perguntado pra ela como que tava tudo na casa dela e tal. E ela falou que tava tudo certo, mas que ela tinha achado estranho porque tinha um terceiro homem, então era o dono da casa, ela e um terceiro homem morando lá, e que ninguém tinha avisado ela, que simplesmente ela chegou na casa e tinha um homem morando lá. E ela falou, o cara, dono da casa, não me avisou, achei estranho, fiquei com medo na hora que eu vi. Daí depois ele falou, esqueci de te falar, tem uma nova pessoa morando aqui na casa com a gente. E ela falou, não gostei, mas tá tudo certo, eu tenho meu quarto e não foi um problema. Eu falei, nossa, realmente, eu acho que eu não ia curtir muito. E gente, sinceramente, a gente é brasileiro. Eu ia ficar com o cu na mão de sair do Brasil com uma casa já certa pra morar eu e um homem só. O cara era bem mais velho que ela, vamos dizer que ela tinha 23, eu acho que ela tinha 23, 22, e ela disse que o cara tinha uns 48, 50. Então assim, nunca vi o cara na vida. Achei um anúncio de Facebook. E a menina tava lá morando com ele 3 semanas já, né? 4 semanas, Sim. 1 mês, sei lá. É que eu acho que ela viu a foto do quarto, que realmente era muito bonitinho, viu o preço e falou, cara, é isso. Fechou. Nem se incomodou. E não tem muita... Realmente, eu acho que ela não tem muita desconfiança de ser um golpe, ou então, é homem, tudo certo. Eu acho que é igual que a gente sempre fala, aquela sensação, a sensação diferente de segurança que a gente tem no Brasil, sabe? Com os europeus, porque na Suíça não tem problema, né, gente? Segundo muitos deles, os suíços falam pra gente, não tem corrupção no meu país, não tem porra nenhuma. Então, eu acho que falta um instinto neles de sobrevivência, sinceramente. E o dela foi 100% isso, ao meu ver. Mas vamos continuar a história. E só pra vocês entenderem o cenário, gente, lembra? Tem os vídeos aqui no canal. Eu e a Bruna, durante o verão, a gente trabalhou no food truck na França. O nosso chefe, ele era metade italiano, metade francês. Essa menina era da Suíça e da parte italiana. Então, com o nosso chefe, os dois falavam italiano, né? Eu e a Bruna, a gente falava inglês tanto com o nosso chefe quanto com ela. E aí, pra atender as pessoas, a gente falava francês também, mas muita gente chegava lá pedindo coisas em inglês porque é uma cidade muito turística. Então essa era a dinâmica. Apesar dela estar lá pra aprender francês, eu e a Bruna, a gente tá lá pra aprender francês, e o nosso chefe sim falava francês, mas ele não gostava muito de falar francês, né? Ele se considerava mais italiano do que francês. O inglês era muito presente nessa dinâmica lá do nosso trabalho. Volta pra cena então, eu chegando na van e a Bruna me contando que alguma coisa tinha acontecido com a menina do nosso trabalho. Contei pra Camila que tava eu cortando pão lá pra fazer os hot dog e tudo, aí chega essa menina e ela tá chorando, desesperada, acabada mesmo. Eu fiquei até preocupada, porque eu falei, gente, aconteceu uma coisa muito séria com ela, porque ela nunca tinha chegado desse jeito, ela é a pessoa mais sorridente. Ela só sorria, gente. Ela era só sorriso o tempo todo. Nesse dia ela tava com o olho super inchado, chorando, e eu fiquei chocada, mas eu não queria também ser aquela pessoa que fica escutando ou já entra no papo, perguntando o que tava acontecendo, porque eu vi claramente que ela não queria contar o que tava acontecendo. O nosso chefe falava pra ela, conta pra mim o que
aconteceu? Por que você tá com essa cara? Por que você tá com essa cara? E ela ficava, não, eu não quero contar, não, nada aconteceu e tal. E a menina inchada, gente. E a menina tipo, inchada. Passando mal. E ele estava falando italiano, mas não sei se vocês sabem, mas sim, eu entendo italiano, já estudei vários anos, também tive um ex-italiano. E aí eu escutava isso acontecendo, mas eu fingia que eu não tava escutando, eu tava simplesmente cortando. Depois de muito insistir, ela resolveu contar a situação pra gente. Ela começou a falar inglês pra eu entender também o que tava acontecendo. Ela contou pra mim e pro meu chefe ao mesmo tempo que tinha acontecido. Quando eu cheguei, a Bruna veio passar a fofoca pra mim, gente. E eu fiquei apenas absurdada. Porque sempre que acontecem essas coisas, a gente tenta diminuir, né? Eu sou louca, eu não entendi nada, não foi bem isso, ele não me fez nada. E sim, ela teve problema com o homem da casa que ela tava morando, o dono da casa, inclusive. Ela disse que um dia antes, à noite, ele tava lá na sala bebendo, alguma coisa assim. E aí ele foi com um papo tipo, a gente precisa marcar alguma coisa, vamos sair, vamos tomar uns drinks, alguma coisa assim. E ela já achou estranho porque ela falou, eu não tenho essa intimidade com ele. A gente nem conversa direito. Então não gostou muito, mas foi pro quarto dela. No outro dia ela acorda, ela vai pro supermercado e quando ela volta, ela tava cheia de sacola na mão. E ela disse que chegou, ele tava lá de novo e ele era um ex-policial, um policial aposentado. Então ela chegou com as sacolas, ele foi ajudando ela a pegar as coisas. Só que ela disse que enquanto ela tava com as sacolas, ele chegou pra dar um oi de beijinho nela. E ela falou, cara, a gente nunca tinha encostado um no outro. A gente não tinha essa dinâmica na casa. Então ela percebeu que ele tava meio bêbado. Ou ela achava que ele tava meio bêbado, né? Parecia que ele tava bêbado, que ele tava meio estranho. Ou que ele tinha usado droga, né? Ela falou, talvez ele tenha ficado a noite inteira usando droga, não sabe. Quando ele pega as sacolas dela e ela falou, não preciso de ajuda e tal, ela vai pro quarto dela já com medo da situação e pensou, ele só tava me ajudando, ele não fez nada demais, tá tudo tranquilo. Quando ela sai do quarto dela e ela vai pra cozinha, onde estavam as compras dela, onde tinha umas coisas dela lá, acho que a louça dela tava lá, sei lá. Gente, ela vê o homem pelado na cozinha, tipo com a calça baixada assim, e fazendo xixi, ou mijando, ou o verbo que você quiser usar, dentro da pia da cozinha. E ela viu essa cena e ele, tipo, simplesmente continuou fazendo. Ela falou, cara, ele sabia que eu tava na casa. Ele sabia que eu estava ali na cozinha e vi, e ele não parou, ele não fez nada. Ele simplesmente continuou mijando lá na pia. Na pia que ela, inclusive, usava pra cortar legumes, as coisas que ela fazia pra jantar. E só os dois dentro da casa. Ela ficou horrorizada e saiu correndo da casa, né? Ela falou que acho que ela nem voltou pro quarto dela, simplesmente saiu correndo. Não, ela falou que ela ficou tremendo, que ela congelou por uns minutos, que ela não sabia o que fazer. E depois que ela retomou a consciência, ela simplesmente saiu correndo. E foi quando ela saiu correndo pro trabalho já. Ela já tava pronta pro trabalho. E quando ela chegou, acho que foi o momento que ela se sentiu segura e foi o momento que ela, sabe, desabou mesmo. Eu abracei ela, falei pra ela, cara, relaxa, calma, você tá segura, tudo certo. Só que ela, todo momento que eu tava falando com ela tentava falar, então, mas eu tô com medo de exagerar, porque ele não fez nada comigo, ele não encostou em mim direito, ele só tentou dar oi de beijinho, talvez, ele acha que a gente tem intimidade agora, então ela tentou encontrar justificativas pro que tinha acontecido, porque eu acho que é isso que a gente faz mesmo. Quando a gente passa por alguma coisa assim, a gente quer encontrar um motivo, a gente quer tentar entender o que aconteceu, né? Quando eu chego no trabalho, eu também fui falar com ela, e aí ela teve o mesmo discurso pra mim, ele não fez nada, eu não sei se eu saio ou não do apartamento, porque ela já tinha pagado tudo, né, os 4 meses pra ele, a doida já tinha pagado. E aí eu falei pra ela, olha, eu sinceramente, eu não pisava mais nessa casa, principalmente quando ela falou pra mim que fazia acho que uma semana, ou algumas semanas que ela tinha pesadelo que o homem tava entrando no quarto dela enquanto ela dormia. Ela falou, não sei, eu tenho uma sensação estranha, e isso não foi daquele dia que ela falou, ela já tava reclamando um pouco, falando que tava meio estranho, que ele botou outro homem na casa, que não sei o que, e aí depois que isso aconteceu, ela falou, eu não me sinto bem lá, na verdade, eu não me sinto nem um pouco segura, não tinha chave no quarto dela, não trancava o quarto dela, e aí ela falou, eu não sei o que eu faço, porque eu não quero exagerar, também não quero perder dinheiro, mas eu não quero voltar pra lá. E eu com a Bruna, a gente falou pra ela, você não tem que voltar pra lá, e eu não voltaria pra lá. Se você voltar pra lá, é doideira realmente, porque o cara não fez nada, mas ele pode fazer. Principalmente quando ela falou que achou que ele tava bebendo, que ele tava usando droga, que ele é um policial aposentado. O cara ficou pelado na frente dela, no meio da cozinha dele, gente. Tipo assim, ele podia fazer o que fosse. E a porta do quarto não trancar também. Essa aí achei um absurdo. E eu falei pra ela, eu entendo muito sobre essa questão do dinheiro, mas eu acho que a sua integridade física é mais importante que qualquer outra coisa. Se fosse você, eu perderia todo esse dinheiro, depois você trabalha, você consegue mais dinheiro, mas eu não voltaria pra essa casa, porque você não sabe o que pode acontecer, a gente não pode dar chance pro azar, a gente não pode... Ou pra um homem, né? É, exatamente. Então eu acho melhor você não voltar, mas você, né, faz o que você quiser. E o aluguel dela era barato, consideravelmente. Por isso que a gente achou muito estranho que ela tava nessa casa, que ela achou tão fácil, em alta temporada em Biarritz. Era um aluguel barato, bem localizado, mas se eu tivesse visto esse anúncio, eu jamais iria sabendo que era só um homem morando na casa. Sim. E eu falei pra ela, tenho certeza, se você não tiver dinheiro agora, falar com a sua família e eles vão com certeza te ajudar. Tipo, eles não vão deixar você num lugar que você não se sente segura, que tem um cara fazendo
fazendo isso. E ela me falou, não, eu nem falei pra minha família, eu nem posso falar pra minha família porque eles vão ficar muito preocupados comigo e eu tô aqui agora em Biarritz, eles estão na Suíça. E eu falei, cara... E tipo, pra começar que é tudo perto lá, Exato. né? E a família dela tinha uma certa condição, tanto é que eles foram visitar ela depois de uns meses lá. Mas ela não queria contar pra família dela. E eu com a Bruna, a gente falou, cara, o dinheiro sim, é óbvio, gente, que se ela não tivesse dinheiro nenhum, é complicado realmente a pessoa sair da casa. E você simplesmente falar, trabalha e depois você consegue. Mas ela tinha uma reserva de dinheiro, ela falou que ela tinha juntado dinheiro pra tudo isso. E eu falei pra ela, eu não voltaria pela minha própria segurança. E isso não tem valor, sinceramente. Eu acho que é daí pra pior. Porque o cara já tava tomando passo a passo pra piorar a situação, sabe? Do nada, respeitando ela, pra um papo de vamos tomar um drink, vamos sair, meio flertando. E isso que eu fiquei puto. O cara tinha filhas, ele com 50 anos e dando esses papos tortos pra menina de 22, 23 anos. Tipo, nojento. E aí ela falou, vocês acham que eu volto? Não sei o que, eu não quero voltar. E eu com a Bruna, a gente falou, não volta. Tipo assim, não é uma opção. Eu falei pra ela, pode ficar no nosso quarto, a gente tinha acabado de se mudar pra casa com o nosso chefe, tinha 3 camas. Eu falei, cara, tem uma cama lá, você pode ficar. Pelo menos passa hoje lá em casa, você fica lá hoje à noite e amanhã você resolve, porque agora você tá muito nervosa. E eu realmente não acho seguro você voltar agora, porque já era no meio do dia e era umas 5 da tarde já, né? Por aí. E ela ia voltar pra casa tarde da noite, porque a gente trabalhava até às 8, né? Uma coisa assim. Umas 7, 8 ela trabalhava. Exato. E eu falei, olha, pelo menos hoje passa a noite lá em casa e amanhã você pensa melhor e pensa do dinheiro e pensa de tudo, mas... E nosso chefe falou também, né? Fica com as meninas, tipo, Sim. a gente vai te dar apoio, suporte, tal. E nosso chefe também falou, você quer que eu fale com ele? Ela falou, não, eu não quero que fale com ele. Nosso chefe falou, quer que a gente vá lá na porta da casa? E ela chorava, gente, desesperada, a menina tremia. E o que dava mais dó era isso, ela era só alegria. E do nada você vê a pessoa completamente desestabilizada, sem saber o que fazer, sem querer contar pra família, sem ter lugar pra ir. Ainda bem que eu com a Bruna a gente falou pra ela que ela podia ficar com a gente, porque tirando a gente lá, ela não tinha mais amigo, né? Tinha os amigos assim da escola, mas tudo morava com host family. Tipo, não tinha uma pessoa que fala, cara, pode ficar em casa. Tinha aquela outra suíça que morava no apartamento, mas também ela só ia ver a menina na escola no dia seguinte, né? Tipo... Enfim, a gente ofereceu a nossa casa pra ela e aí ela resolveu, com muito incentivo nosso, né? Porque ela tava com medo de achar que tava exagerando e tal, ela resolveu sair da casa. Só que ela tava morrendo de medo de voltar pra casa sozinha. E aí eu tava trabalhando, a Bruna também tava trabalhando, e a Bruna se oferece pra ir até a casa junto com ela. Mas no contrato, ou quando ela conversou com o cara, ele disse que era terminantemente proibido que ela recebesse pessoas em casa, né? Ele falou que ele não queria ninguém que não fosse ela no apartamento. Então, quando ela decidiu que ela ia se mudar e a Bruna se ofereceu pra ir, ela falou sim, eu quero ajuda. E aí a gente ficou com o cu na mão, gente. Tipo assim, mano, ok, agora a Bruna vai lá. E eu iria junto também, só que eu tava trabalhando. Meu chefe tava também comigo na van. E aí eu falei pra Bruna, cara, vai, mas me manda mensagem, tipo, a cada segundo. Não entra no apartamento, fala pra ela entrar primeiro, né? Vai que o cara tá lá e surta, sei lá, qual que é a vibe dele, a gente não sabe do que ele é capaz. Mas não entra no apartamento até ela falar que tá tudo ok. Aí foi a Bruna. Eu fiquei trabalhando, gente, e a Bruna foi junto com a menina pra resgatar as coisas. Nesse dia eu trabalhava até às 5 da tarde, então eu voltei pra casa, fui trabalhar no canal, né? E aí eu mandei mensagem pra ela depois falando, olha, eu tô aqui em casa, mas se você realmente quiser ficar em casa, quiser que eu busque as coisas, pelo menos buscar algumas roupas, a gente tava pensando só em buscar algumas roupas. Que ela falava que ela não tinha certeza se ela ia sair do apartamento ainda por causa do dinheiro, mas que ela queria ficar alguns dias lá com a gente. Aí eu falei, se você quiser, eu vou lá com você, você busca algumas roupas só pra passar a noite. Aí ela mandou uma mensagem depois, acho que 7 da noite, falando, eu realmente quero que você vá comigo, mas eu acho que eu não vou nem buscar algumas roupas, eu vou buscar tudo, eu vou tirar tudo lá da casa, porque eu não quero voltar mesmo. Eu pensei bastante durante as últimas horas do trabalho e eu acho que realmente... Corta, pensou bastante, ela ficou 3 horas comigo e eu enchendo a cabeça dela. Você não pode voltar lá, pelo amor de Deus, acho um absurdo o que o cara fez, porque ela ficou batendo muito nessa tecla de que ela tava exagerando. E eu falei, não tá exagerando porra nenhuma. E aí eu surgi com a ideia pra ela de dar uma desculpa pra ele, falar, cara, não vou mais ficar em Biarritz, vou ter que ir embora, qualquer coisa do tipo. Aí ela mesma foi com a desculpa, mandou uma mensagem pra ele. Não, ela não mandou mensagem, ela mandou depois. Mas ela ia falar que ela ia embora de Biarritz porque ela precisava estar na cidade dela, no país dela, porque a nona dela tinha morrido. Ela falou isso? A nona morreu. Ela falou que a avó dela tinha morrido, eu não lembrava exatamente o que era. Não, ela falou que a nona dela morreu, só que ela falou, a minha nona já tá morta, eu não tô fazendo pecado nenhum. Ela não tá matando ninguém. Ela falou assim, não tenho pecado nenhum e ela vai me entender. Esse era o plano, então. Ela ia avisar o cara que ela ia embora de Biarritz porque a avó que já tava morta tinha morrido. E aí ela pediu pra Bruna voltar. Então eu saí de casa, fui até o trabalho, 20 minutos caminhando, aí depois disso a gente foi até a casa dela, que também era 20 minutos mais ou menos caminhando. Aí chegando lá a gente subiu, mas ela abriu a porta pra ver se ele tava ou não. Ele não tava, só tava o outro cara que tinha começado a morar lá fazia algumas semanas. E ela entrou no quarto direto, eu também entrei, eu nem vi o cara. E a gente chegou no quarto dela, gente. E apesar de eu ser amiga dela naquele momento, amiga, semi-amiga, né? Colega de trabalho. Colega de trabalho. Eu não tinha muita intimidade com ela, então eu não sabia se eu pegava as calcinhas dela, tava tudo lá ou não.
não. Aí eu falei, amiga, desculpa, vou pegar todas as suas coisas porque a gente tá na emergência. Ela, não, pega tudo, pega tudo. Vida. Porque pensa, se a menina tava morando lá umas semanas, o quarto dela tava todo aberto, jogado, não tinha nada empacotado, não tinha nada de mala, né? Foi uma fuga mesmo que elas deram. A gente pegou tudo, eu acho que em menos de 10 minutos. Acho que foram 5 minutos mais ou menos, mas de terror. Ela tremia, eu tremia, ela chorava, e ela pegava a mala, e a gente enfiando um monte de coisa, a gente não dobrou nada, a gente enfiava tudo. E juro, todos os momentos eu achava que o cara ia entrar e ele ia pegar a gente lá dentro. E tá doido, eu morri de medo, velho. Não, e ela também, ela ficava, deixa isso pra lá, não precisa, isso aí não é importante, isso aí não tem valor, vamos embora, pega só o que tiver valor. E juro, ela desesperada. E ela... Eu tô rindo, gente, porque a melhor parte da pega tudo que tem valor é as duas fugindo com o varal da menina, né? Ela falou, meu varal, eu paguei caro. Pega o varal. Porque nisso tudo eu tava lá fazendo hot dog e mandando mensagem pra Bruna, porque eu falei, se a Bruna me responder em 20 minutos, eu vou chamar a polícia. Foda-se que ele é policial, ex-policial, eu vou chamar a polícia. Então eu falei, Bruna, vai, faz o corre e me manda mensagem, que eu tava lá monitorando, gente, eu não podia estar junto, mas se elas não dessem notícia, alguma coisa, eu ia pensar o pior. Com certeza eu tava preparada pra ir atrás da Interpol. E eu nunca fiz uma mala tão rápido na minha vida. Eu acho que vocês nem fizeram a mala, né? Vocês tacaram. Eu acho que eu nunca fiquei com tanto medo de estar numa casa, num apartamento, e parecia que eu tava num filme de terror, literalmente. E o pior pra mim é que eu via que ela tava nervosa, então eu queria me manter tranquila pra ela não chorar, mas aí eu tava assim, gente. Enfim, aí a gente fez a mala e ela falou, as minhas compras, eu fiz 100 euros de compra. E ela saiu correndo, porque ela tinha comprado tudo do bom e do melhor. Acho que era nas próximas semanas. A compra do mês. A compra do mês. E ela falou, eu não posso deixar minha compra aqui. Foi na cozinha, começou a colocar todas as compras dela também. E como eu falei, eu era um pouquinho maior que ela. Eu acho também um pouco mais forte, né? Eu falei, amiga, pega as compras que eu pego suas malas. Saí com 500 mil coisas. Nessas horas você tira força, não sei da onde, né? Tipo, normalmente eu reclamo sempre quando eu tô com mala pesada, eu sempre reclamo, ai, não consigo. Nesse dia, parecia que a mala tinha 2 quilos. Eu tava lá carregando todas as coisas dela, carregando varal, carregando guarda-sol, carregando tudo e mais um pouco. E ela com uma malinha pequena e as compras dela. A Bruna me mandou uma mensagem, gente, falando que as duas saíram correndo e saíram tão desnorteadas que elas pegaram o ônibus pro lado errado. Pegaram a direção errada, não foi? Sim, a gente pegou a direção errada, foi culpa minha, mas era aquele ônibus 5 que eu sempre pego errado. Toda vez ele vai falando errado, eu vou falando errado. Mas antes disso, a gente falou com o cara que tava lá e ela falou, oi, tudo bem? Tem como você avisar o dono, que agora eu não lembro o nome do cara, que eu vou precisar ir embora pra Suíça agora, eu tô indo embora porque a minha avó morreu. Ela não tava doente, foi do nada, só que ela já tava chorando por conta da situação toda, então parecia muito real. Ela tava indo embora por causa da avó. E ela chorava e o cara, nossa, sinto muito, não sei o quê. E ela, eu sei, é difícil dele, mas você vai voltar? Dela, eu acho que não vou voltar. E chorava. E eu assim, ela, tô aqui com a minha amiga porque ela vai me ajudar a ir pro aeroporto. Aí quando a gente saiu do apartamento, a gente desceu a escada, assim, ó, correndo loucamente. Aí a gente foi pro ponto de ônibus, foi esperar o ônibus, eu falei, calma, falta pouco tempo pra gente sair daqui. Aí quando a gente passou na frente da casa, a gente falou, see you never! E blá, daqui a pouco tava a gente voltando, porque a gente pegou o lado errado do ônibus. E a gente chegou em casa acho que umas 10 horas, né? Foi. Porque a gente pegou o ônibus errado, a gente foi pra frente da estação de trem de Biarritz. Lá demorou um ano pra pegar o ônibus, porque o ônibus não é tão frequente assim. Mas pra vocês terem ideia do pânico delas, até o ônibus chegar, elas estavam em pânico no ponto de ônibus no meio da rua. A Bruna falou que elas estavam tipo, cara, ele vai chegar a qualquer momento e vai fazer alguma coisa com a gente. Ela tinha muito medo de enfrentar o cara. Dar de cara com ele. De dar de cara com ele perguntar o que tava acontecendo. Ela talvez não ia conseguir mentir. E ela também falava, eu quero falar com ele o que aconteceu, eu quero que ele saiba o que aconteceu e que me deixou muito desconfortável, mas eu também tô com muito medo de contar a verdade pra ele. Eu prefiro contar uma mentira, dar uma desculpa pra ir embora, do que afrontar ele, assim, dessa forma. E ela ficou com medo desse fato dele ter sido policial, né? Ela falou, vai que ele tem amigos aqui, que ele faz alguma coisa, eu não sei qual que é a vibe desse homem aí. Então ela decidiu que ela ia mandar mensagem sobre a avó pra ele, se ele poderia devolver o dinheiro do depósito pra ela e dos meses que ela pagou, já que era uma situação de emergência, assim, né? E aí ela falou, não vou falar nada enquanto ele não me devolver o dinheiro, mas quando ele me devolver, eu vou explicar pra ele sim o que foi o problema. No final da história, a gente nem sabe se ele devolveu o dinheiro ou não, né? Ele começou a enrolar ela. Na última vez que eu perguntei, ela falou, ele não me pagou até agora, mas ele disse que ia pagar. Mas já fazia um mês já que tava nesse rolo, ele não pagava. Mas ele acreditou na história dela. Menos mal, ele não falou nada, né? Ou ele percebeu também o que foi, né? Porque esse povo paga de louco, mas eles sabem muito bem o que eles fazem, né? Exato. E aí foi isso, ela ficou morando com a gente, né? Eu e a Bruna, a gente ia acabar de se mudar pra esse quarto que a gente tava. Finalmente ia ficar só nós duas na paz. Só que aí essa menina precisou de ajuda e a gente abrigou ela, que umas 3 semanas lá em casa? Umas 3 semanas em casa. E ela agradeceu muito. Ela falou, cara, nunca ninguém me ajudou dessa forma. Nem sei o que eu faria se vocês não estivessem juntos. Não sei o que eu faria se vocês não estivessem aqui.
aqui, muito obrigada pelo apoio e tal. E ela me abraçou e me agradeceu umas 500 vezes, porque ela realmente tava muito impressionada. Como eu e a Camila, a gente acolheu ela, apoiou e fez de tudo e mais um pouco pra ela sair dessa situação o mais rápido possível e ficar segura com a gente no quarto, né? Ela falou depois, no dia seguinte, que foi a primeira noite em Biarritz que ela tinha dormido bem. Que desde o começo ela nunca tinha se sentido bem no apartamento ou segura. E é isso, gente. Essa é a questão. Você não pode se enfiar na casa de qualquer pessoa. Quando a gente fala pra vocês, até em hotel, né? Ver a avaliação, ler as coisas. Porque se é um lugar que não tem avaliação de nada nem ninguém, você simplesmente tá indo na sorte, não é muito bom. Principalmente sendo mulher, principalmente sozinha. Então, parece muito óbvio a gente falar isso pra brasileiro, que brasileiro é desconfiado e tal, mas não. A quantidade de gente que vai morar fora e se enfim, em qualquer lugar, com promessa de trabalho, com promessa disso, é porque meu primo, porque meu amigo. Isso aí, gente, pode dar um erro do tamanho do mundo. Sobrevivendo na Turquia, né? Contou a história de uma menina que foi ser au pair lá na casa de um cara, caiu em tráfico humano. Então, muito cuidado com esse negócio de conseguir casa no Facebook, host family, um fórum, esse tipo de coisa, tem muita chance de dar problema. E sempre penso também naquela frase clássica, quando a esmola é demais até o santo desconfia, porque Exato. Coisas muito baratas, coisas que são imperdíveis, você olha e fala, nossa, isso eu não posso perder, porque tá muito fácil, é né? muito fácil, muito rápido, cara. Normalmente a vida não é assim, não é rápido, não é fácil. Normalmente, sim, você tem que olhar antes. Quando a gente foi pra Granada, né, a gente ficou um tempo no hostel, e a Camila também, agora em Biarritz, ficou um tempo no hostel pra depois ir pra casa de família. E na casa de família normalmente é até melhor quando você tem uma agência ou quando você tem uma escola por trás. Agora o dela não, foi uma coisa que ela achou no Facebook, ela não conhecia ninguém, não sabia nada. E aí eu ia falar, eu tive problema com a minha host family, mas eu tinha a segurança da agência, eu não passei nenhum tipo de perigo lá, então você tem pra quem reclamar, quem recorrer. Você paga um pouco a mais? Paga. É um saco morar com host family? Às vezes pode ser, mas existe uma segurança, e é isso que vocês têm que pensar quando forem fazer um intercâmbio, morar em outro país. Não é tudo mil maravilhas, cara, uma cidade de praia, em alta temporada, você achar um aluguel barato e achar que é sorte, é bem difícil ser sorte. Pode ser um doido aí que vai ficar mijando na pia que você lava seus legumes pra jantar. Exatamente. E é isso, eu acho que a gente sempre tem que priorizar a nossa segurança, por mais que seja mais caro, acho que foi isso que você falou agora, né? Mas aí está na minha cabeça também. Por mais que seja mais caro, por mais que demore mais tempo pra você achar, mas melhor priorizar a sua segurança do que, infelizmente, se colocar nessas situações que pode ser de perigo, né? Não, vai saber o que esse cara ia fazer, porque realmente foi de tá tudo bem lá em casa pra ele tá me chavecando, sei lá, me chamando pra sair, pra tá encostando nela e aí ficar pelado na frente dela e nem se importar se a menina tá lá ou não. Ela acha que ele tava drogado. Eu acho que ele só meteu o louco mesmo, sinceramente. Eu acho porque que... ela ficou tentando justificar, né? Tipo, da Sim. onde ele fez isso, por que ele fez isso. E não tem porquê, gente. Se esses caras quiserem fazer qualquer coisa com você, eles vão fazer. Muda assim do dia pra noite. E pra mim é isso, ele era o dono da casa, então ele sentia vontade de fazer o que desse na telha da vida dele e pronto, ó, eu posso ficar pelada, posso fazer xixi na pia, mesmo que outras pessoas estejam alugando a casa. Ah, ela me falou isso bem no começo quando ela falou que tava bom a casa. Ela falou, a única coisa que eu não gosto é que ele fica andando de cueca pra cima e pra baixo. E nesse ponto eu já tinha achado um absurdo, porque beleza, é a sua casa, mas você não tá sozinho aí e tem uma pessoa muito mais nova na sua frente que não é obrigada a te ver de cueca andando pra cima e pra baixo, sabe? Então, eu achei bem sem senso o homem no geral, desde o começo. Achei uma ingenuidade do tamanho do mundo ela também se enfiar nesses negócios de Facebook. Tudo. Ó, o nosso trabalho deu certo, ela achou pelo Facebook, né? Não é que dá tudo errado no Facebook ou nesses grupos e tal. Ajuda bastante, tem vários grupos, né? Brasileiro não sei onde, brasileiro não sei onde, mas você não tem que baixar a guarda totalmente, tem que tomar cuidado sim, e de preferência ver o lugar que você vai morar antes de você simplesmente fechar lá do seu país e pagar 4, 5 meses pra pessoa que você nem conhece. Eu acho que a grande questão aqui também é, como mulher, prefira ficar em casas de mulheres também. Melhor não ir pra esses rolês que só vai ter um homem na casa com você, sabe? E lembrando que não é garantia de nada, né? Você pode ter uma experiência boa morando com homem, você pode ter uma experiência ruim morando com mulher, mas como o mundo funciona e tudo, eu também prefiro ficar em quarto feminino, compartilhado, ou então na casa de uma mulher, ou de um casal, pelo menos, de um casal, sei lá. Mas... sei lá, tem que pensar direito, não ir no mais fácil, no mais barato, no mais lindo, milagroso, maravilhoso logo de cara. Eu acho isso, pelo menos. Por fim, uma coisa que eu queria só deixar como uma reflexão aqui nesse vídeo, né? Eu contei essa história resumida lá nos meus stories na época que aconteceu. E eu tava nervosa nos stories, tinha acabado de acontecer. E eu falei, gente, olha o absurdo. Eu acho isso ó. Olha o que esse cara foi fazer. Não interessa que não encostou nela, não interessa que não fez nada demais. Ele fez sim. Isso aí é assédio, isso aí é ruim, é perigoso. E aí, na época, eu lembro muito bem que umas 2, 3 mulheres me mandaram direct falando: Camila, isso aí é
muito normal, vários homens fazem xixi na pia. Na pia da cozinha? Dividindo casa com os outros? Uma outra falou assim: Ah, isso é muita coisa de francês. Eu tinha um amigo que não sei o que também fazia xixi na pia. eu falei, gente, não tem nada de normal, de comum, de ok você falar que um homem que tá alugando a casa, que tem 50 anos, vai tirar o pau pra fora na pia e fazer xixi num negócio compartilhado, que ele sabe que ele tá alugando a casa pra alguém. Nada normal, nada comum, não é de nacionalidade, não é de nada. Então, gente, a gente tem que parar com esse negócio de ficar justificando coisas que são injustificáveis. Eu achei um absurdo na época, eu falei lá nos stories, eu falei, coisa de francês, eu não conheço um francês da minha vida que ficou pelado na minha frente pra fazer xixi na pia da cozinha. E que vai achar normal isso. Exato. É o mesmo povo que falou que a geleia lá, que a geleia mofada tava ok. Era Exato. ótimo, que aqui na França a gente come geleia mofada. Gente, isso aí não é cultura, isso aí é falta de respeito, isso aí é assédio. Então as coisas têm nome. E quem fica justificando isso, principalmente mulher, você tá fazendo parte do problema. Sinceramente. Tipo assim, quando eu vi esses directs normalizando, eu falei, ah não. Se você conhece alguém que faz isso, fuja dessa pessoa. Ou então faça um escândalo, faça um barraco. Normal não é, sinceramente. E não tem nada a ver com a cultura francesa. Ah, se você conhece alguém que faz isso, é maluco. Só isso. É, eu tenho certeza. Falta de higiene no mínimo, né? Exato, tenho certeza que se eu contar isso pra qualquer amigo francês meu, eles vão falar, hã? É. Quê? Quá? Qualquer pessoa que tem o mínimo de senso, o mínimo de educação e higiene realmente não vai fazer isso, jamais. Então, a história por si só é absurda. O povo tentando passar pano pra isso, eu achei pior ainda. o cúmulo. Pior ainda cúmulo não. do absurdo. Mas é Tão ruim pior quanto, sinceramente. Porque essas pessoas fazem essas coisas e sempre vai ter um pra tentar justificar e falar que a menina se assustou com a cultura. Não. Se assustou com não sei o quê. Imagina, por exemplo, se essas duas pessoas, 3 pessoas que falaram com você que é normal, se fosse elas trabalhando com essa menina na van. Não, relaxa, volta lá pra casa. Todo mundo tira o pau pra fora assim mesmo. Tranquilo, de boas. Não, gente. Gente, vamos acordar. Exato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem muito atentos com ofertas maravilhosas, principalmente fora do país. O fato de você estar longe piora. Você não saber falar a língua piora. Muita coisa pode acontecer e não aconteceu com a gente, mas eu deixo também esse incentivo quando você mora fora. Seja a rede de apoio das pessoas, porque poderia acontecer comigo, poderia acontecer com a Bruna. Não nesse caso, porque a gente não ia se enfiar numa casa de Facebook, né? Mas coisas ruins podem acontecer o tempo todo, porque tem muita gente doida aí pelo mundo e é isso. Ajudar as pessoas, não sermos omissos, tomar cuidado com onde a gente se enfia, porque tem muita coisa que parece boa e depois no final é golpe. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushRBR. É isso, galera. Fico por aqui, um beijo. É nóis. Tchau, tchau. Quando eu vi que eu peguei o ônibus 5 pro lado contrário, eu quase morri. Não, mas eu tava tensa também no carrinho de lanche, velho. Tipo assim, toda hora eu olhava pro meu celular. E pra mim, pra você, acho que deve ter passado rápido na adrenalina, mais 1 minuto, eternidade. Pra mim não passava o tempo, porque eu não tava na situação. Eu falei, gente, o que será que tá acontecendo? Eu imaginava o pior. Exato, pra mim, essa é a palavra. Adrenalina foi o que eu senti. Parecia que eu tava em perigo real e eu acho que eu tava em perigo real mesmo. É, eu tava pensando, meu Deus, que não vire vídeo de casa. E eu ia bater lá na porta se eu não achasse você, viu? Mas o pior pra mim é isso. Nem não sei como eu me enfiei nisso, sabe? Toda vez que eu lugar, por que eu tô fazendo isso, gente? Meu Deus! Mas enfim, mas eu sempre penso, se fosse eu queria que alguém estivesse aqui comigo, fazendo isso comigo. E eu penso, ia me sentir segura. será que esses europeus iam ajudar nós se a gente precisasse? Ah, não ia, mas Dificilmente. quando você ajuda, você não pede nada em troca. Exato. A gente só se pode mesmo.